Deus, Senhor. Pai, há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro de mim. Eu sei que a vida vai e nada fica daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim em prazer, ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu mundo foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdias tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concedes tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer, Pai. O que é melhor tu dás, e mesmo assim tão ansioso sempre estou, Pai. Toda essa vida vai pedir, e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honra e sem valor. Mas ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdias tem, mesmo sabendo, crente que sou, me concedes tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer. Amém. Glória a Deus, amém? Quando nós se encontramos nessa situação, nós se lembramos da cruz, né? Se lembramos da cruz, que lá Ele fez tudo por nós, amém? Lá Ele venceu por nós. Cabeça, vamos cantar Somente Crer e vamos receber o pregador nessa manhã, amém? Vamos receber o pastor Rubens com reverência, amor e dedicação, amém? Para que o Espírito Santo possa nos abençoar nesta noite, nesta manhã. Somente crer, somente crer, toda
crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Amém? Deus nos abençoe. Vamos receber o pastor Rubens nesta manhã. Amém? Que Deus abençoe todos nós, irmãos. É tão maravilhoso nós estamos aqui, mais uma vez, para exaltar o nome do Senhor e para cantar louvores a Ele. Como o nosso irmão Américo estava comentando, o culto no Pirimirim ontem foi verdadeiramente uma bênção, nós poder ali estar com uma mensagem tão forte. A gente não consegue pregar fraco, Nossa mensagem, ela sacode, ela perturba os moradores da terra. A Bíblia diz pra gente fazer isso, perturbar os moradores da terra. Amém. Por essa razão que nós somos tão poucos, por isso que a igreja não cresce, Mas uma coisa eu vos digo: os poucos que creem nessa mensagem serão salvos. Amém. Com certeza disso. Amém? Glória a Deus. E nós vamos ler, irmãos, esta manhã, Levíticos 23, no versículo 9 a seguir. Vamos falar sobre o molho movido, a festa do molho movido. Quero ler e quero que os irmãos prestem bem atenção às coisas que nós vamos falar. Levíticos 23, verso 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, encontraram, irmãos? Não, mas é Levíticos 23, verso 9. Mais uma vez. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito ao seguinte dia do sábado, isso é o domingo, o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimos de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o quarto de 1 hin. E não comereis pão nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Amém. Oremos. Nosso bom Deus, nosso Pai Celestial, é tão maravilhoso nós estar presente na Tua casa, poder ler Tua palavra, Senhor, e compartilhar com os irmãos as bênçãos, Pai, que o Senhor tem oferecido para nós. Senhor, nós te pedimos que o Senhor esta manhã fale com a Tua igreja, com esses poucos que aqui estão, que possa alimentar suas almas com a palavra de Deus. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Glória a Deus.
O que é a festa do molho movido? Eu quero que os irmãos entendam bem isso. Eles plantavam o trigo, e quando amadurecia o primeiro grão, vocês que já plantaram arroz sabem o que eu estou falando. Quando o arroz dá os cachos, fica tudo verde, mas sempre amadurece alguns cachos primeiro, né? Então é aqueles primeiros que amadureceram, o dono da plantação ia lá, cortava o primeiro que amadureceu, o primeiro grão, né? E levava para o sacerdote. Então o sacerdote fazia o ritual do molho movido. Ele juntava em molho e movia aquele molho dos primeiros grãos sobre as pessoas. Amém? Mas é bem interessante você pegar isso aqui, que não era feito no sábado, mas num dia depois do sábado, que é o domingo. Isso era feito no domingo, no primeiro dia da semana. E na mensagem ao nascer do sol nós vamos encontrar isso. Primeiro nós vamos ver aqui Apocalipse capítulo 10 e versículo 8. Os irmãos fiquem sentados mesmo, porque tudo isso são coisas que eram para acontecer hoje. Apocalipse 10 verso 8, que diz: e a voz que eu do céu tinha ouvido bradou, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. O verso 9 diz: e fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então, até de Apocalipse 10 até o 7 é a mensagem do irmão Branham, a mensagem do sétimo anjo. Amém? Amém. Apocalipse 10 do 8 em diante é o ministério da noiva, é a era da noiva. Amém? A era da noiva. Como assim outra era? Eu não vou entrar nessa questão da era da noiva, porque os crentes de terceira etapa sabem o que eu estou me referindo. Nós não estamos em Laodiceia, amém? A Laodiceia terminou pelo menos para a noiva. Nós estamos numa era pós-Laodiceia, que é o domingo, amém? Nós estamos no domingo, que é o dia do Senhor, mas não é o dia do Senhor como os católicos pensam. Os católicos pensam que o dia do Senhor é esse domingo mesmo que Júlio César criou. O calendário que nós conhecemos foi criado pelo imperador Júlio César, e ele criou os meses e tudo mais, e criou as semanas e colocou ali o nome domingo. Mas esse domingo que eu estou falando não é um domingo de um dia de 12 horas, mas eu estou falando na era da noiva. Na era eterna da noiva, ela é o domingo, é o 8º dia, e é nesse dia que estamos. É o grande dia do Senhor para a noiva e terrível dia do Senhor para os não eleitos. Amém? Você captou isso? Amém. É o grande e terrível dia do Senhor. É o grande dia do Senhor para nós. Amém. E terrível para os não eleitos, porque a mensagem vem para dar vida aos que são eleitos e acabar de matar os que não são eleitos. Esta é a verdade. Amém? Amém. Bem, para mostrar mais isso aqui, vamos mostrar quem vai estar nesta era da noiva. Esta era da noiva, quem estará nela? Amém? Vamos ver aqui a mensagem, a estatura de um varão perfeito. O pastor Mourinho encadernou tudo junto com outras, e aqui não tem o parágrafo e nem a página, mas é logo no começo da mensagem, a estatura de varão perfeito. Quem tem a mensagem, a estatura de varão perfeito, ali na primeira, ou segunda ou terceira página, Mombrana diz aqui, ele diz: estamos nos aproximando. Ele está falando isso aqui antes da revelação dos selos. A mensagem estatura de um varão perfeito foi pregada antes da revelação dos selos. E ele diz: estamos nos aproximando aos 7 selos. Acabamos de estudar as 7 eras. Então a estatura de um varão perfeito é uma mensagem que ele pregou entre as eras e os selos. Ele pregou as eras,
Aí pegou a estatura de varão perfeito, depois pegou os selos. Então ela está no meio. Ele diz: estamos nos aproximando aos 7 selos. Acabamos de estudar as 7 eras da igreja, e esta mensagem de ensino, a estatura de varão perfeito, ajuda a preparar a todo aquele que é remido pelo sangue do Senhor Jesus. Você é remido? Amém. Pelo sangue? Amém. E que estará naquela era da igreja, a era eterna da igreja, ao fim dos selos. Ele pregou as eras, estava pensando em pregar os selos, mas antes de pregar os selos, entre as eras e os selos, ele pregou a estatura de um varão perfeito e disse: esta mensagem de ensino, a estatura de um varão perfeito, vai ajudar a preparar a todo aquele que é remido pelo sangue do Senhor Jesus, e que estará naquela era da igreja, a era eterna da igreja, ao fim dos selos. Ou seja, depois dos selos nós estamos numa era eterna, que é a mesma era da noiva, que é a mesma era abraâmica, que é Apocalipse 10:8. Amém? A era da noiva. Agora a pergunta é: o irmão Brana não está em Apocalipse 10:8? Ele está apenas em Apocalipse 10, de 1 a 7. Apocalipse 10, de 1 a 7 é a revelação da coisa. Amém? É a mensagem da revelação dos mistérios. Isso aconteceu em 63. Apocalipse 10, 7 aconteceu em 1963. Mas de 63 até 65 temos uma mensagem pós os selos, que era uma mensagem de reprofetização. A mensagem após os selos, o irmão Branham está virando a ponta do prego nos selos. Você sabe quando você enfia um prego numa tábua, você bate todinha, depois você vai para o outro lado, aquela ponta você vira e vai bater? Pois é. A mensagem depois dos selos, 63 para frente, é exatamente virar a ponta do prego, rebater a coisa, confirmar a coisa. É uma mensagem de confirmação. Amém? Apocalipse 10, 7 até Apocalipse 10, 7 é a mensagem da revelação. Mas vamos aqui. Ele diz que esta mensagem de ensino vai ajudar todos aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus, e que estará na era eterna depois dos selos. Quem crê que o irmão Branham estava depois dos selos? Amém. Amém? Você crê? Amém. Você crê que depois da revelação dos selos o irmão Branham estava na era eterna da noiva? Amém. Eu creio. Amém? Amém. Glória a Deus. Para rebater mais ainda a ponta do prego, nós vamos ler o parágrafo 148 da mensagem Qual a atração sobre a montanha? O profeta diz: o que aconteceu sobre o monte pôr do sol? É a pergunta. O que foi que aconteceu lá no monte pôr do sol? Ele diz: Deus confirmando a sua palavra. Isso é o que é todo este barulho. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, 1 ao 7. Alguém pode dizer, está vendo? É só até o 7 que o irmão Branham estava, né? O irmão Branham aqui nunca falou que é Apocalipse 10, 8. Ele sempre falou que é Apocalipse 10, 7. Então vamos continuar, ele vai dizer: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Claro, Apocalipse 10, de 1 a 7 foi o dia da voz do sétimo anjo, que cumpriu o segredo de Deus. Onde todos os mistérios foram revelados foi até o 7, que é a perfeição. Amém? Amém. Mas olha, ele continua. Se você não parar aqui e continuar o parágrafo para frente, ele diz: quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, o mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. Quer dizer, o mistério estava escondido só de Apocalipse 10, de 1 a 7. De Apocalipse 8, 10, verso 8 para frente, não tem mais mistério escondido. Ele diz: o mistério de Apocalipse 10, 1 ao 7. Agora veja o que ele diz: a última mensagem, não tem outra mensagem depois dessa.
Mas ele diz: a última mensagem para a última era da igreja, cumpre exatamente nesta era. Aí ele fala agora, São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem fosse revelado. Amém. Então, em 63 o Filho do Homem se revelou, e de 63 para frente cumpriu que escritura? São Lucas 17:30. De 63 para frente, a mensagem é de São Lucas 17:30. Não sei se você está captando isso. De 63 até 65 é a mensagem que o Filho do Homem estava se revelando, se manifestando. E o Filho do Homem estava se manifestando em que era? Em que versículo? O Filho do Homem está se manifestando na era eterna da noiva. Ele diz: olha, Billy Graham e Oral Roberts estão lá fora, em Laodiceia, em Sodoma, pregando para as denominações. Porém, o povo de Abraão, onde está o povo de Abraão? Na era eterna da noiva, na era branca, recebeu uma mensagem e um mensageiro. Amém. Tem uma mensagem e um mensageiro com o povo de Abraão, que não estão em Laodiceia, mas que estão na era eterna da noiva. Amém. Quem é o mensageiro da era eterna da noiva? Ele está dizendo. E se você for encontrar outras mensagens, vai dizer assim: ó, esse mensageiro que está com esse povo de Abraão na era eterna da noiva tem 7 letras no nome. Era Rubson o mensageiro? Quantas letras tem o meu nome? 6, né? R-U-B-C-O-M. Número de homem, né? Não é um número perfeito. Mas Brana tem 7 letras. Amém. Eu creio que a mensagem Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia, se não me falha a memória. Ele diz: Billy Graham e Oral Roberts estão lá em Sodoma, Laodiceia. Mas o povo de Abraão, o grupo de Abraão, estão aonde? Na era eterna da noiva, e recebeu uma mensagem e um mensageiro. Então, irmãos, é bom a gente entender aqui que o parágrafo 148 de 4, Ação da Montanha, ele não cita só Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele diz o que aconteceu no Monte Pôr do Sol. Aí ele vem e diz: foi Apocalipse 10, de 1 a 7, e foi São Lucas 17:30. Dali para frente, o Filho do Homem estava na terra, com uma mensagem só para a noiva. Era a mensagem da noiva. Amém? Reprofetizando outra vez, confirmando os selos, dizendo: olhem para trás, foi tudo revelado lá. Você vai encontrar na mensagem O Desvelar de Deus, parágrafo, creio que 278, ele diz: ó, me disseram, ainda vai ser revelado tanta coisa e tudo mais, haverá 7 mistérios, 7 trovões serão revelados. Irmão Branco disse: não, está tudo revelado lá, ó. Ele falando já em 65, ele aponta para trás, está tudo revelado lá, e os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Ali ele já estava profetizando outra vez. Não tem jeito, irmão. A mensagem, se você pregar só o que a mensagem diz, você não erra. Amém? Amém. Mas aí as pessoas preferem criar mais um mensageiro para Apocalipse 10:8. Isso está fora da palavra. O mensageiro de Apocalipse 10:8 é o homem de São Lucas 17:30. O dia em que o Filho do Homem foi revelado. Glória a Deus. Você está feliz nesta manhã? Amém. Eu estou muito feliz, porque estou na era eterna da noiva, depois dos seus. Amém? Amém. Lugares celestiais em Cristo. Nós estamos falando do molho movido. Nesta era eterna da noiva, teve um grão que amadureceu primeiro. E nós encontramos aqui, lendo a leitura mais uma vez, de Levíticos 23, e o versículo 9,
o molho movido não era movido no sábado, mas no domingo. Mesmo que eles naquele tempo não falavam a palavra domingo, mas eles falavam o primeiro dia da semana. Então diz: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele, o sacerdote, moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado moverá o sacerdote. Ao seguinte dia do sábado. Qual é o seguinte dia do sábado? O domingo. Era uma representação da era da noiva. A era da noiva em Apocalipse 10, 8, o oitavo dia para a noiva. Amém? Amém. O primeiro molho que amadureceu foi movido no oitavo dia. Foi movido na era da noiva. Foi na era da noiva que o William Branham foi movido. Amém. Amém? Quando foi que o irmão Branham morreu? Partiu para o Senhor? Em 64? Em 61? 62? 63? Não. Em 65, depois dos seus. Ele estava exatamente na era da noiva. Agora, vamos aqui. Mensagem ao nascer do sol. Essa água aqui. O de hoje eu já bebendo. Ao nascer do sol, parágrafo 63 em diante, vamos acompanhar o irmão Branham falando, para nós ter mais entendimento da coisa. O irmão Branham diz assim: e ele moverá o molho perante o Senhor, falando do sacerdote, Levítico 23, verso 9, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote no domingo, no oitavo dia. Amém? Se havia algum rito santo, esse devia ser celebrado no sábado, o qual era o sétimo dia da semana, o dia de repouso. Porém, diz o irmão Branham, tem notado o que diz aqui com relação a esta celebração? Todo rito era celebrado no sábado, mas esse rito do molho movido, você tem notado ele? Que dia foi? Não foi no sábado, não foi no sétimo dia, foi no oitavo dia. E diz que o molho, qual é a primícia da semente que foi semeada, devia ser movido no primeiro dia da semana, quando a semente germinava e se madurava. Então se cortava este molho e se levava ao sacerdote. Este a levava e o movia entre o Senhor para a sua aceitação, mostrando que você era aceito. Você vinha com o seu molho e o sacerdote devia movê-lo ante o Senhor, não no sábado, diz ele. Você trazia o seu molho do primeiro grão, você ia lá da lavoura, você olhava assim por cima os primeiros cachos de trigo que estava maduro, você ia lá e cortava só os que estavam maduros primeiro. Você levava para o sacerdote, o sacerdote amarrava aquilo num fecho, no molho, e movia, mas não movia perante o Senhor no sábado, no sétimo dia. Ele movia no domingo. Capte bem isso aí, guarde bem isso aí, que no final da mensagem você vai entender o que está acontecendo. Amém? Amém. O sacerdote devia movê-lo ante o Senhor, não no sábado, o sétimo dia, mas no primeiro dia da semana, o qual nós chamamos domingo. Este nome é romano, diz ele. Você nunca vai encontrar na Bíblia a palavra domingo. Nós temos aqui o irmão Moraes, que ele não concorda que fale a palavra domingo. Às vezes a gente está conversando com ele e fala: domingo eu vou lá. Ele não gosta. Ele quer que chame de primeiro dia da semana. Nós respeitamos o que o irmão Moraes diz, até porque ele me diz uma coisa que é verdade. Ele diz: procure na Bíblia se você acha a palavra domingo. Não tem. Que diz assim: no primeiro dia da semana as mulheres foram ao sepulcro,
que Jesus tinha ressuscitado. E no primeiro dia da semana foi Jesus em tal lugar. Nunca diz no domingo. Porque o domingo é um nome romano. Foi os romanos que colocaram. Agora você lendo a mensagem, você vai encontrar o irmão Brando falar a palavra domingo. Agora, cada um tem a sua convicção do que crê. Amém? Não se deve condenar o irmão Brando porque falou domingo, e nem se deve condenar o irmão que não gosta da palavra domingo. Amém? Mas veja bem, este nome é romano, diz ele, e eles o chamavam assim porque era o dia dedicado à adoração do Deus Sol. É por isso que o irmão Moraes não gosta da palavra domingo, que era uma palavra, era um dia usado para a adoração do Deus Sol. Mas como tem mudado, já não é um dia para adorar ao Deus Sol, diz o irmão Brando. Não um dia para adorar ao Deus Sol, mas um dia para adorarmos ao Filho de Deus, diz o irmão Brando. O dia quando o grão de trigo, a primícia de Deus, que se levantou dentre os mortos, deve ser movido. Quem foi o primeiro grão movido na Judéia? Jesus. Quem foi o primeiro que amadureceu na Judéia? Jesus. Ele foi o primeiro grão. Ele se tornou grão. E ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. O grão tinha que ser plantado para brotar uma árvore e desta árvore lançar muitos outros grãos. Você planta um pé de milho, você planta um grão. Quando você colhe quantos grãos? Vários grãos. Mas para você plantar o grão, você precisa plantar o grão perfeito. Você não pode plantar um grão doente, porque senão vai dar uma espiga de milho doente. Os outros grãos vão ser doentes. E Jesus tinha que ser puro, imaculado, perfeito. Ele foi o grão perfeito. Glória a Deus. Não tinha nenhum sinal de denominação nele. Não tinha adultério, não tinha pecado. Era perfeito. Ele disse: agora eu tenho que ser plantado. Estou preparado, o grão está perfeito. Agora eu vou ser plantado e de mim vai nascer vocês. E vocês têm que ser igual eu. Vocês têm que ser um grão perfeito igual eu, porque eu sou perfeito. Ele diz: sede perfeito, porque o vosso Pai Celestial é perfeito. Amém. O primeiro grão que foi plantado era perfeito. E esta espiga que dá aqui em cima tem que ser perfeita. Não pode ser uma denominação. Denominação é colocar um homem no poder, pastores sobre pastores. Parágrafo 148 da mensagem: o único lugar provido por adoração. Não pode ser uma denominação. Tem que ser um povo liderado pelo Espírito Santo. Amém. Tem que ser um grão novamente. Tem que ser um povo que não faz nada de si mesmo, mas só quando vê o Pai fazer. Tem que ser idêntico a Jesus. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo. Jesus nem tão pouco falava. Quem falava era o Pai nele. Filipe disse: mostre-nos o Pai, é o que nos basta. Olha o que ele disse. O Pai falou dentro dele, disse: estou há tanto tempo convosco, e tu pergunta: mostre-nos o Pai, Filipe? Deus falou lá dentro de Jesus. Olha o pronome pessoal: eu estou há tanto tempo convosco. Ele disse: mostre-nos o Pai. Se Jesus fosse um e o Pai fosse outro, Jesus tinha dito: ora, Filipe, o Pai está há tanto tempo com vocês e vocês não têm visto ele. Ele não falou assim. Quando ele perguntou: mostre-nos o Pai, olha quem foi que falou. Não foi Jesus que falou, foi o Pai que estava lá dentro dele. Disse: eu estou há tanto tempo convosco, que tu perguntas: mostre-nos o Pai. Quem era que estava dentro de Jesus? Ora, mas se Jesus fosse um outro Deus à parte, ele teria dito: olha, o Pai está há tanto tempo com vocês, filho, vocês ainda não conheceram ele? Não, ele disse: eu estou. Lá dentro estava ele. Amém. Ele disse: as obras que eu faço, não faço de mim mesmo. Ele era o grão perfeito. Ele não fazia nada dele mesmo. A noiva não faz nada dela mesma. Ela só faz aquilo que vê o Espírito Santo fazer. Ela é totalmente governada pelo Espírito Santo. Tem pessoas que dizem assim: ah, tu é um cego que não enxerga, que tem mais um mensageiro. Eu digo: eu sou cego mesmo, eu não enxergo nada. Quem enxerga é o Espírito Santo. Amém. A noiva não tem que enxergar nada.
ela tem que deixar o Espírito Santo enxergar. Porque se a noiva colocar um homem para guiar ela, ela já é cega. Aí ela bota outro cego para guiar ela, vai cair no buraco os dois. Então, se ela é cega, ela tem que entregar o braço para o Espírito Santo guiar ela, que este não é cego. Amém. Ah, tu é cego porque não está vendo o oitavo mensageiro. Eu sou cego mesmo. Mas tem um que me lidera, que este não é cego. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Ele era totalmente liderado pelo Espírito Santo. E os apóstolos naquela época eram totalmente liderados pelo Espírito Santo. Nenhum deles fazia coisa deles mesmos. Você encontra Filipe, Deus diz: sai daí e vai para tal lugar. Ele saía e ia. Ali vai passando uma carruagem, te encosta perto daquela carruagem. Ele encostava lá. Conversa com esse homem aí, puxa um assunto com ele. Olá, tudo bem? Como é seu nome? Ah, eu sou eunuco de tal lugar. O que você está lendo aí? Pergunta para ele. O Espírito Santo sempre falava com Filipe. Pergunta para ele o que ele está lendo aí. O que você está lendo aí? Estou lendo o livro de Isaías. O Espírito Santo dizia para Filipe: pergunta para ele se ele está entendendo o que ele está lendo. Você está entendendo o que você está lendo? Não, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí o Espírito Santo diz para Filipe: pede para ele para te subir na carruagem. Eu posso subir aí? Sobe, vem me ensinar. Amém. Prega para ele. Filipe era totalmente guiado pelo Espírito Santo, só fazia o que o Espírito Santo mandava. Não era guiado por outro homem, não era guiado por si mesmo. Era guiado totalmente pelo Espírito Santo. Agora, esse homem vai batizar, vai querer ser batizado no meu nome. Batiza ele. Para aí, tem uma água. Em nome de Jesus Cristo eu te batizo. Pronto, Filipe, acabou a missão. Agora sai daqui, vai para tal lugar. Desapareceu dali, apareceu um cura. Amém. Os apóstolos eram guiados pelo Espírito Santo. Amém. Paulo diz no evangelho que eu prego: não aprendi de homem algum. Era Deus todo o tempo. Amém. Encontramos que Pedro até nem gostava de ir na casa de gentil. Ele era judeu e guardava a lei judaica. Mas Deus disse para ele: olha, não chama de imundo aquilo que Deus santificou. Vai na casa de Cornélio. Ah, mas ele é gentil, toma dentro de lá, rapaz. Tu não manda em ti mesmo. Sim, senhor, eu vou lá. Os apóstolos, eles eram totalmente cegos. Eles não enxergavam nada. Eles deixavam o Espírito Santo enxergar por eles. Eu sou um cego, você é um cego? Eu sou cego, eu não enxergo nada. Mas o Espírito Santo é quem nos lidera. E ele enxerga por nós. Amém. Mas aí se a gente já é cego, aí bota um outro homem que também é cego para guiar a gente, aí ambos cairão no buraco. Não é verdade? Amém. Glória a Deus. E nesta manhã estamos sendo liderados aqui. Não estamos sendo liderados por um homem, mas estamos sendo liderados pelo Espírito Santo. Ele está dizendo exatamente o que é para dizer nesta manhã. Ele está dizendo nesta hora: fala essas coisas. Fala que tem um óleo movido na era da noiva. Fala que teve um primeiro grão que amadureceu na era da noiva. Amém. Fala que Apocalipse 10:8 é a manifestação do Filho do Homem em um povo na era eterna da noiva. Apocalipse, Lucas 17:30. O dia em que o Filho do Homem foi revelado. Perguntaram a Mombrana: haverá um ministério, a noiva terá um ministério antes do rapto? Ele disse: seguro, com certeza. É o que está acontecendo agora mesmo. Estava acontecendo naquela hora. Nós estamos nisso. Estamos na era eterna da noiva. Mombrana diz: mas como tem mudado, já não é mais, não é um dia para adorar o Deus Sol, falando do domingo, mas um dia para adorar ao Filho de Deus. O dia quando o grão de trigo, a primícia de Deus, que se levantou dentre os mortos, deve ser movido sobre a congregação, mostrando que nós somos suas sementes. E esta é a primícia semente, a primeira semente, que ressuscita dentre os que dormiram, movido no domingo, o primeiro dia da semana. Ele assentou-se, ele acendeu-se, movendo a mão, e despediu-se, acenando ao alto na presença do povo. O óleo foi movido. Jesus, o primeiro grão. Amém. O primeiro grão maduro foi Jesus. Depois dele surgiram quantos grãos? Os apóstolos. Pedro amadureceu, Tiago amadureceu,
Todos eles amadureceram. Quando eles ficaram maduros, até a sombra deles, quando passava assim, botava o aleijado andava. Mas só que teve um que teve que amadurecer primeiro. Quem foi? Jesus. Amém? Amém. Aí depois veio 7 eras, 7 dias da semana. E agora estamos na 8ª era, na era eterna da noiva, depois dos selos. E olha só o que vai acontecer nesta era. Notem bem, do trigo de Deus, ele foi o primeiro grão que havia sido levantado dentre os mortos. Ele foi o primeiro grão do trigo que Deus deu, havia vivificado sua vida por meio do poder vivificador dos que haviam dormido. Ele foi a primícia, ele foi esse molho, e por isso tinham que movê-lo, porque foi o primeiro a chegar ao amadurecimento. Ele foi movido como uma comemoração de ação de graça a Deus, crendo que as demais sementes se dariam também, e vieram mesmo depois. Os outros vieram depois. Era um sinal. E hoje, olha o que diz Mombrana, preste atenção. E hoje em dia, porquanto ele foi o primeiro filho de Deus que chegou ao amadurecimento completo por estar em Deus, foi levantado da terra e movido sobre todo o povo. Que lição, diz ele, que lição tão gloriosa, foi pelo poder vivificador. Ele havia sido tipificado muitas vezes, como veremos mais adiante. Ele foi tipificado, porém, isso foi realmente a primícia dos que haviam dormido. Ele foi movido por cima da semente prometida, a qual tinha a promessa da vida. Ele foi movido no dia de Pentecostes, quando veio um estrondo do céu, como de um vento impetuoso, havendo sido movido, o foi sobre as pessoas, o povo pentecostal que estava ali esperando que descesse a bênção no dia de Pentecostes. Agora veja bem, preste atenção no parágrafo que eu vou falar agora. Ele diz: e será movido outra vez nos últimos dias. Quando será movido outra vez? Nos últimos dias. Já foi movido uma vez? Foi, na Judéia. Mas agora tem um primeiro grão que amadurece também. Quem é? Quem é esse primeiro grão? É o pastor Rubens? É o pastor Moura? Não. Não é um pastor. Não é um evangelista. Não é um mestre. Mas ele diz: ei, glória a Deus, será movido outra vez nos últimos dias. Como nos damos conta? Ele diz: será movido como? Segundo São Lucas 17:30. Então o primeiro grão que amadurece nesta era eterna da noiva é aquele que está em São Lucas 17:30. Quem está em São Lucas 17:30? O dia em que o Filho do Homem for revelado. No dia do Filho do Homem, quando o Filho do Homem for revelado novamente, ou seja, movido novamente sobre as pessoas. Agora, quem é este Filho do Homem? Pergunta ele. No verbo, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o Filho do Homem é a palavra. Amém. E a palavra vem a quem? Ao pastor? Ao evangelista? Ao mestre? Ao profeta? Amém. Ele será movido outra vez, de acordo com São Lucas 17:30. A palavra de Deus virá de novamente em um homem só, em um profeta, que será o primeiro grão. Mas esse profeta estará onde, irmão? Estará só em Apocalipse 10, de 1 a 7? Ele é o primeiro grão, mas de Apocalipse 10, de 1 a 7. Será? Eu digo, o Didi sempre diz assim: será, será. Eu digo da mesma forma: será? Será que esse primeiro grão maduro de São Lucas 17:30, será que ele está só em Apocalipse 10, de 1 a 7? Vamos ver. Mombrano disse que a era eterna da noiva, ela é depois dos selos. Os selos é Apocalipse 10, de 1 a 7. Amém? Então vamos ver.
E este verbo se fez carne e habitou entre nós, e por todo o ensino e confirmação que temos da palavra de Deus, pela própria palavra de Deus, por si, mais e maravilhas, e também por Lucas 17:30, que acaba de nos citar, Malaquias 4 e as diferentes escrituras que conhecemos, hoje vemos que essa palavra é movida de novo sobre o povo, e que as tradições do homem estão mortas, e que o Filho de Deus vive de novo com o batismo do Espírito Santo entre nós e nos está dando vida. Agora o parágrafo 66. Este primeiro molho que amadureceu, este primeiro grão, onde ele está? Ele está só em Apocalipse 10, de 1 a 7, ou ele está na era eterna da noiva, que é Apocalipse 10, 8 a seguir. Eu disse que Apocalipse 10, de 1 a 7 é a mensagem da revelação. Apocalipse 8 a 11 é reprofetizar outra vez. Em 1963 veio a manifestação da palavra, da revelação da palavra. Os 7 selos foi revelado quando? Em 63, nos dias da voz do 7º anjo. Mas o profeta não morreu em 63. Ele continuou numa mensagem após os selos. E na mensagem, a estatura de um varão perfeito, ele diz: esta mensagem ensina, ajuda a preparar todos aqueles que estarão na era eterna da noiva após os selos. E você vai encontrar na mensagem após os selos o irmão Branco dizendo: onde estamos? Estamos na era eterna da noiva, estamos na era abraâmica. Parágrafo 66, mensagem ao nascer do sol, ele diz: assim como Cristo foi o primeiro a levantar da tumba entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como a primícia dos que dormem, assim mesmo na vinda de Cristo, no tempo da noiva. Amém? Qual é o tempo da noiva? Apocalipse 10, de 8 a 11. No tempo da noiva, tirada da igreja, terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente. Que coisa? O molho movido. E que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento, o primeiro que provou que em verdade era trigo. Quem foi o que provou que, o primeiro que provou que não era uma denominação, que não era um grão doente? Foi o primeiro que provou. Se você ler a mensagem do desespero, ele diz: eu estou desesperado. Ele amadureceu sozinho, e ele pregou uma mensagem titulada Convencido e então Preocupado. E ele diz que quando você se convence de uma coisa, você se preocupa com os outros. E ele diz: estou em desespero, porque eu sei a hora que estou vivendo. Ele tinha amadurecido. E ele disse: esses sinais, a coluna de fogo descendo, o Filho do Homem se manifestando. E a gente olha e ainda vê as irmãs cortando o cabelo. As irmãs não tinham amadurecido. Os irmãos não tinham ainda amadurecido. Ele amadureceu sozinho. Aí ele disse: isso me lança em desespero. Você já pensou? Um homem sozinho amadurecer e saber a hora que estava vivendo, que todos os mistérios tinham sido revelados, que o tempo da graça havia terminado, e ele olhar e ver as irmãs ainda cortando cabelo, meus irmãos adulterando, brincando ainda. Ele disse: isso me lança em desespero. Amém? Amém. Veja bem, o molho movido. E que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento, o primeiro que provou que em verdade era trigo e que era um molho. Aleluia. Estou seguro que estão vendo o que estou lhes dizendo. Ele foi movido sobre o povo. Agora veja o que ele diz. Esse molho movido está onde? Esse molho, esse primeiro grão que amadureceu, está só em Apocalipse 10, de 1 a 7? Não, vou mostrar para você que esse molho que amadureceu já estava em Apocalipse 10, 8 a seguir. Ele diz: ele foi movido sobre o povo, e pela primeira vez haverá na era da noiva. Presta atenção.
haverá na era da noiva uma ressurreição. Dentre o denominacionalismo tão escuro, haverá uma mensagem. Que mensagem é esta? É a mensagem da noiva. Mas a mensagem da noiva, ela começou após os selos. Lembre-se do que foi dito na mensagem Estatura de um Varão Perfeito. Esta mensagem de ensino, ela ajuda a preparar todos aqueles que estiverem na era eterna da noiva após os selos. Quando perguntaram, haverá um ministério, a noiva terá um ministério do rato, ele diz: sim, é o que está acontecendo agora mesmo. Amém? Amém. Então ele diz: nesse tempo, na era da noiva, haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder. Na mensagem Almas Encarceradas, hoje, creio que o parágrafo 106 da tradução dos Estados Unidos, ele fala que a mensagem da noiva era uma mensagem que ia mostrar grandes sinais e prodígios, mas que seria uma mensagem sem tempo para a redenção. E qual foi a mensagem que foi pregada, que mostrou grandes sinais e prodígios? Foi a mensagem do irmão Rubens? Foi a mensagem do pastor fulano de tal? Não, a mensagem que mostrou grandes maravilhas foi a mensagem de Brana. E ele está dizendo no parágrafo 106 da mensagem de Almas Encarceradas: haverá uma mensagem que mostrará grandes sinais, grandes maravilhas. Era a mensagem da noiva, mas a mensagem da noiva mostrou essas grandes maravilhas no ministério desse um homem só que amadureceu primeiro, chamado Brana. Amém. Eu estou pregando exatamente o que está na mensagem. Foi a mensagem da terceira puxada. Porque a terceira puxada foi a abertura da palavra. Mas a terceira puxada no ministério do irmão Brana foi sinais e prodígios. Amém? Foi o aparecimento de esquilos. A terceira puxada do ministério do irmão Brana, além da abertura da palavra, foi a libertação dos filhos da irmã Hatmud. Ele disse: essa é a terceira puxada. Sinais e prodígios, não era mais só uma vibração na mão, quando ele impunha a mão, mas aquilo, na terceira puxada, os sinais e prodígios cresceram a ponto que o irmão Brana fez parar a tempestade. Então, para nós, a terceira puxada foi a abertura da palavra. Os ungidos dos últimos dias, 260 ou 262. Mas na vida do irmão Brana, ela foi a abertura da palavra e foi grandes sinais e prodígios. Amém. Mas você vai para a mensagem, o estranho, parágrafo 74, eu creio. O irmão Brana diz: não é todos que faz isso. Deus usa um só homem para adentrar no sobrenatural. Esses grandes sinais e prodígios é feito apenas por um profeta. Amém. Ele diz: os outros têm apenas que crer. E nós não somos o profeta, nós temos apenas que crer. Amém. Por isso ele deixou o hino nacional da noiva: somente crer. Amém. Você não tem que tentar fazer sinais e prodígios, você tem que crer. Os sinais e prodígios foram feitos por quem? Pelo nosso mensageiro. Que mensageiro? O mensageiro da era eterna da noiva. Amém. Ele está no parágrafo 106 da mensagem de Almas Encarceradas. Haverá uma mensagem, falando da terceira puxada, que mostrará grandes maravilhas. Foi ou não foi mostrado? Ah não, a mensagem que sem tempo da redenção é a minha. Então cadê os sinais e as maravilhas? Não, os sinais, a mensagem sem tempo para a redenção, que mostrou os grandes sinais e maravilhas, foi a mensagem de 63 a 65. Uma curta mensagem. Aquela foi a mensagem, parágrafo 106. Eu creio que é o 106. Se não for o 106, é o 206, Almas Encarceradas, na versão da voz de Deus. Haverá uma mensagem que mostrará grandes maravilhas, mas não haverá tempo para a redenção. Ele diz: essa mensagem está no futuro. Ela não está no futuro. Ela não começou em 2000. Ela não começou em 2005.
Essa mensagem que mostrou grandes sinais e maravilhas e que não tinha tempo para a redenção, começou de 63 para frente, porque foi a única mensagem que mostrou grandes sinais e maravilhas. Amém. E é uma mensagem sem tempo para a redenção. E como você entrou, irmão Rubens, eu já estava lá dentro. Você crê nisso? Amém. Eu já estava lá antes da fundação do mundo. Mas na era da noiva, uma ressurreição dentro do denominacionalismo tão escuro, haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder, e que será movido sobre o povo por meio da mesmos sinais e maravilhas, tais como ele fez no passado. Na era da noiva, está dizendo que na era da noiva haveria uma mensagem que mostraria os sinais e as maravilhas como Jesus fez no passado. Uma mensagem de ressuscitar morto, de curar leproso, de transformar água em vinho. E cadê essa mensagem? Quem está praticando quem está fazendo isso? Ninguém fez a não ser Branham. Branham fez isso de 63 a 65. Então eu lhe afirmo, Branham está em Apocalipse 10, 8 a 11. Ele é o mensageiro da era da noiva. Ele é o primeiro grão maduro. Quando começou a era da noiva? Começou em 2000? Não. No dia que ele estava pregando a mensagem, perguntas e respostas sobre o selo, perguntaram: haverá um ministério, a noiva terá um ministério do rabo? Diz: sim, está acontecendo agora mesmo. Amém. Amém? Que maravilha, irmãos. Que coisa, isso aqui é muito grande. Não sei se vocês puderam captar o que eu quis colocar. Amém. Mas eu vou fazer um rápido resumo aqui para vocês. Quem foi o primeiro que amadureceu na Judéia? Jesus. Depois de Jesus, o primeiro amadureceu quem? Os apóstolos. Amém? Quem foi o primeiro que amadureceu nesse tempo que estamos vivendo? Branham. Depois de Branham amadurece quem? Nós. Amém? É um resumo aqui rápido, você entender. Então, Jesus foi o primeiro mole movido na Judéia. Branham foi o primeiro mole movido da era da noiva. Presta atenção. Não é o primeiro mole movido de Apocalipse 10 de uma série. A noiva. Amém? Que é Apocalipse 10, 8 a 11. Amém. Amém? Glória a Deus. É maravilhoso. Essas mensagens a gente filma e coloca na internet. E lá em Fortaleza tem o Braz e a irmã Ciane que as assistem. Eles disseram que a internet deles é muito boa e o pastor Moura está lá. E ele está acompanhando a mensagem de terça-feira que pregamos aqui, intitulada Torre de Babel. Eles assistiram lá e estão expectativos para assistir a de hoje. E nós vamos colocar na internet esta de hoje, intitulada O Mole Movido da Era da Noiva. Amém? Amém. E também em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em todos os lugares os irmãos assistem. E a gente vê um humilde tabernáculo como esse. Como o irmão Branham disse, tabernáculo Branham, um humilde tabernáculo, mensagem ia para o mundo todo. E veio para o mundo todo, porque gravava ali para o mundo todo. E aqui você vê tão humilde, mas está indo para o mundo todo. Amém? Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Pai Celestial, nós estamos tão felizes, meu Deus, por estar na Tua presença, Senhor, nesta hora, por Tua maravilhosa palavra que tem nos dado esta manhã. Senhor, ajude os Teus filhos, Pai, a captar estas coisas, a entender isto, meu Deus, que a Tua palavra, meu Deus, é mais importante que o ouro. E agora, meu Deus, quando nós encerramos esta escola dominical, que à noite o Senhor possa nos dar algo, uma boa mensagem, Pai. Nós pedimos, guia os Teus filhos na paz, em nome de Jesus Cristo. Que a bênção de Deus esteja sobre nós, é a nossa oração. Amém. Que Deus nos abençoe.